Você já percebeu que algumas franquias são como aquele amigo que conta uma piada boa e depois insiste em repetir, cada vez pior? Pois é, hoje vamos falar de filmes que deviam ter parado no primeiro. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a sequência só melhora. Ou pelo menos a gente tenta, né? Então pega a sua pipoca, só do primeiro balde porque o refil é sempre pior, e bora pra lista. Vamos abrir a lista com uma trilogia que, sinceramente, nunca precisaria existir. Rota de Fuga. O primeiro filme já começa com uma ideia bem interessante. Ray Breslin, interpretado pelo icônico Sylvester Stallone, é praticamente a maior autoridade em segurança do mundo. O cara passa a vida estudando prisões de segurança máxima, analisando cada detalhe, criando um modelo à prova de fugas. Até que, em uma ironia digna de roteiro de cinema, ele acaba preso justamente na prisão que projetou. E é aí que a história fica boa. Breslin precisa encontrar uma brecha que ninguém jamais imaginou para conseguir escapar. A tensão é construída de forma simples, mas eficaz. Você se pega pensando, como é que ele vai sair dessa? Caracas. E isso mantém a atenção do início ao fim. E não podemos esquecer da química com Arnold Schwarzenegger, que dá aquele charme extra. Os dois juntos conseguem tornar algumas cenas memoráveis. E o filme, mesmo sem ser uma obra-prima, se sustenta, começa e termina redondinho, sem deixar pontas soltas que precisem de continuação. Mas aí alguém decidiu que não bastava um filme bom. Vieram as sequências e tudo desandou. A tensão e o suspense, que eram os pilares do primeiro filme, foram substituídos por ação exagerada e cenas tão over the top que chegaram a fugir completamente da ideia original da franquia. É o tipo de situação em que você pensa, por que fizeram isso? Minha opinião pessoal, só o primeiro Rota de Fuga realmente vale a pena. As sequências, faço de conta que nem existem. Mas se você gosta da franquia, sinta-se à vontade para defender nos comentários. Afinal, gosto a gosto. No fim, Rota de Fuga é aquele tipo de filme que prova que uma boa história e um elenco carismático podem se perder rapidamente quando a ganância por mais continuações fala mais alto. Então, se você ainda não viu o primeiro, vale muito a pena. Só não espere que as sequências sigam o mesmo caminho. Agora vamos falar de uma franquia que começou como um verdadeiro clássico do terror, mas que decidiu que precisava se alongar muito além do necessário. O Exorcista. O primeiro filme, lançado em 1973, é icônico. Mistura terror psicológico, possessões demoníacas e uma atmosfera pesada que realmente te prende. Aquela sensação de "isso poderia acontecer comigo" é assustadora, envolvente e até hoje funciona. É o tipo de filme que você assiste e pensa, uau, o cinema de terror pode ser sério e ainda dar arrepios de verdade. Mas aí vieram as continuações. E vamos ser honestos, nenhuma delas conseguiu manter o impacto do original. A tensão e o terror psicológico foram substituídos por efeitos exagerados e situações que parecem ter sido inventadas só para chocar. Eu tô passada, chocada. Você percebe que os roteiristas olharam para o primeiro filme e pensaram, ok, e se a gente adicionasse mais demônios, gritos e surtos forçados? O segundo filme até tentou manter a seriedade, mas já começava a flertar com o excesso, sem contar também que o filme é chato pra caramba. No terceiro, o terror psicológico praticamente desapareceu. As sequências seguintes... Bom, digamos que a franquia virou um desfile de clichês do horror, perdendo toda a sua sofisticação que tornou o original tão memorável. Na minha sincera opinião, só o primeiro Exorcista realmente vale a pena assistir, pois até hoje causa arrepios em lugares que você nem sequer pensava que arrepiava. E os outros? Bem, faço de conta que o Thanos estalou os dedos e apagou essa trecheira da existência. Mas, se você gosta de franquias que exageram nos efeitos e nos sustos baratos, talvez encontre algo para apreciar
Mas para mim, o charme e o terror genuíno estão somente no clássico de 1973. No final das contas, O Exorcista prova que alguns filmes não pedem sequências. Eles são perfeitos exatamente como foram feitos, e tentar estender a história só estraga a mágica original. Chegamos a uma franquia que começou com um dos maiores clássicos do suspense de todos os tempos, Tubarão. O primeiro filme, de 1975, dirigido pelo mestre Steven Spielberg, é impecável. Uma história simples, mas aterrorizante. Um tubarão gigante ameaça uma pequena cidade de praia e você sente cada segundo de tensão. Spielberg não precisava mostrar muito, apenas sugerir o perigo e pronto, arrepio garantido. Suspense, trilha sonora icônica e momentos de pura ansiedade. Clássico absoluto. Mas aí vieram as sequências e, bom, digamos que a coisa começou a desandar. O suspense desapareceu e as continuações começaram a exagerar no absurdo. Os tubarões não eram mais ameaçadores, viraram quase caricaturas de si mesmos. Cada tentativa de inovar parecia um tapa na cara do público que se encantou pelo original. Tubarões que falam? Tubarões mutantes? Ok, talvez não exatamente isso, mas você entendeu a ideia. As continuações perderam completamente a seriedade do primeiro filme. Onde antes havia tensão e medo, agora havia ação exagerada e situações que faziam você pensar: sério que isso está acontecendo? Minha opinião? Só o primeiro Tubarão realmente merece ser visto. As sequências? Faço de conta que nem existem. Claro, se você gosta de assistir criaturas gigantes fazendo besteira na tela, talvez se divirta. Mas não espere o suspense e a maestria do clássico. No fim das contas, Tubarão é a prova de que às vezes a melhor decisão é parar no auge. Porque, convenhamos, algumas sequências só afundam o legado do original. Agora é hora de falar de uma franquia que começou forte, mas depois decidiu que precisava se repetir demais. Robocop. O primeiro filme, de 1987, é um clássico absoluto. Uma distopia sombria, violência na medida certa e aquela crítica social que faz você pensar: caramba, isso ainda é assustadoramente real. Além disso, o personagem principal é icônico. Um policial que volta à vida como uma máquina de combate, tentando equilibrar sua humanidade com a função de cumprir a lei. É intenso, é memorável e funciona até hoje. Mas aí vieram as continuações, e é impressionante como elas conseguiram diluir tudo que fazia o original especial. Mais ação exagerada, efeitos que não acompanham a história, roteiros confusos e o Robocop, que antes tinha aquela aura séria e quase trágica, começou a se transformar em um super-herói genérico de sessão da tarde. O segundo filme até tenta manter o clima, mas já começa a flertar com o absurdo. O terceiro, bem, aí a coisa desanda de vez. Humor forçado, história rasa e nada do peso moral que fez o primeiro filme tão icônico. Minha opinião? Só Robocop original é que realmente é bom. As continuações não são tão boas quanto o primeiro, especialmente o terceiro. Se você gosta de ver Robocop em situações exageradas e ridículas, talvez ainda consiga se divertir. Mas o legado do clássico de 1987 só está presente no primeiro filme. No fim das contas, Robocop prova mais uma vez que algumas franquias não precisam de continuação. Parar no auge é sempre melhor do que transformar um clássico em piada. Agora é hora de uma franquia que começou engraçada, mas que claramente resolveu se esticar demais. Se Beber Não Case. O primeiro filme é praticamente perfeito na sua simplicidade. 3 amigos, uma despedida de solteiro em Las Vegas e a famosa pergunta: como vamos sair dessa sem lembrar de nada? A comédia é inesperada. O suspense do que aconteceu na noite anterior funciona e cada cena te prende. É aquele tipo de filme que você assiste e pensa: ok, essa foi genial. Mas as sequências, bem, digamos que a fórmula começou a perder a graça rapidamente. O que antes era inesperado e divertido virou repetição. Os mesmos tipos de piadas, os mesmos problemas absurdos e um excesso de situações forçadas que já não conseguem surpreender. O segundo e o terceiro filme até tentam inovar um pouco.
Mas o que vemos é mais do mesmo, só que sem o frescor do primeiro. O humor passou a depender de exageros e situações ridículas, ao invés de criar aquela tensão cômica genuína que fazia todo mundo rir de verdade. Minha opinião, só o primeiro Se Beber Não Case realmente vale a pena. As continuações, faço de conta que nem existem. Claro, se você gosta de ver repetições exageradas e situações absurdas, talvez consiga se divertir. Mas para quem quer rir de forma inteligente e lembrar do clássico, o primeiro filme continua insuperável. No fim das contas, Se Beber Não Case é a prova de que algumas comédias não pedem sequência. Um filme bem feito já basta. Insistir só dilui a graça. E é isso. Essas são algumas franquias que deviam ter parado no primeiro filme. Porque insistir demais é igual micro-ondas velho, só estraga o que já estava bom. E você? Qual franquia você acha que não precisava de continuação? Comenta aí, deixa seu like e se inscreve no canal. Prometo que, diferente dessas franquias, nossas sequências só melhoram.